Fala galera, beleza pessoal? Vamos agora revisar, fazer uma revisão, um resumão do tema bancos de dados e bancos de dados relacionais. O objetivo aqui é passar por todos os principais conteúdos desse assunto de modo objetivo, de modo direto, para que você faça aí uma revisão, de última hora para sua prova ou mesmo, para fazer uma consolidação dos conhecimentos relativos a esse tema. Então nós vamos abordar todos os principais assuntos desse tópico, desse ponto da matéria, que é banco de dados e bancos de dados relacionais, né? Então vamos lá, ó. Bancos de dados, revisão, né? Bancos de dados, revisão. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que saber quando a gente está tratando do tema banco de dados é primeiro, né? O que é um banco de dados? É o conceito de banco de dados. É a definição de banco de dados. A primeira coisa, que mesmo que por vezes não caia diretamente em questão de prova, mas é fundamental para que você tenha todo o entendimento do assunto, todo o entendimento do tema. E não é um conceito difícil, tá? Não é um conceito difícil. Então vou até colocar maior aqui na tela, ó, para que a gente veja os elementos desse conceito. Primeira coisa, tá? Primeira coisa, um banco de dados também pode ser chamado de repositório de dados, depósito de dados ou base de dados. Então, na sua questão, você pode lá ter a questão chamando de banco de dados, repositório de dados, depósito de dados ou base de dados. São termos indistintos, são termos sinônimos. Esse é o primeiro detalhe, né? Porque pode vir diferente na sua questão. Segundo detalhe é, pessoal, um banco de dados ele pode ter qualquer tamanho ou complexidade. Então, não necessariamente um banco de dados vai ser algo grandioso. Não, ele pode ser algo pequeno. E ele pode ser também manual ou computadorizado. O detalhe é o seguinte: isso são as possibilidades. O mais comum é que você use banco de dados para sistemas maiores, para quantidade de dados maiores do que o normal, né? Porque senão você usaria só uma planilhinha, usaria só um sisteminha de arquivos. E também a maioria dos bancos de dados é computadorizada, mas você pode, pela definição, você pode ter bancos manuais. O que não é o tão comum, mas nós estamos falando de possibilidade. Beleza. Então, esses são aspectos mais gerais da definição. Agora, tem três aspectos que são parte da definição, ou seja, por esses três aspectos, é considerado um banco de dados se respeitar esses três. Quais são esses três? Primeiro, representa um aspecto do mundo real. É o que a gente chama de universo do discurso ou minimundo. Então, aqui é um conjunto de dados que representa algum aspecto aí do mundo real, né? Que representa alguma coisa do mundo real. Depois, segundo, é uma coleção logicamente coerente de dados com algum significado. Então é uma coleção, pessoal, olha só, não é uma coleção qualquer, é uma coleção logicamente coerente, né? Logicamente coerente, ou seja, não é uma aleatoriedade de dados. Não é qualquer conjunto de dados, mas um conjunto de dados que tenha uma relação, que tenha um relacionamento, uma associação, algum significado ali junto, tá? Então essa é a segunda característica. E a terceira característica é que esses dados têm uma finalidade específica. Eles são armazenados e gerenciados para algum fim, né? Para alguma aplicação, para que algum usuário possa gerir alguma coisa, ou um grupo de usuários possa gerir alguma coisa. Então esse é o conceito de banco de dados, né? Conceito de banco de dados. Olha só, pessoal. Então, primeiro termo que a gente tem que saber é o que é um banco de dados, e essas três características são fundamentais para o entendimento. Beleza. Mas no contexto de trabalhar com dados, a gente não trabalha só com o banco de dados. Esse é o local onde vamos ter os dados. Mas para acessar esses dados e manipular esses dados, nós temos aí que usar os chamados SGBDs, os chamados sistemas gerenciadores de banco de dados, porque a gente não conseguirá ou não conseguiria se comunicar diretamente com o banco de dados. Então a gente precisa de quem? A gente precisa de um intercessor. A gente precisa de um sistema que consiga conversar, porque a gente não fala a mesma língua do banco de dados. Então, para a gente conversar com o banco de dados, a gente precisa desse SGBD, desse tradutor. É com base nele, é por ele que a gente consegue chegar no banco de dados. Então, os sistemas, as aplicações, o software do dia a dia, que pode ser diverso, seu software de gestão, ele vai conversar com o banco de dados através de um SGBD, através de um sistema gerenciador de banco de dados, tá? E esse SGBD é o sistema responsável por criar e manter o banco de dados, ou seja, mesmo a criação desse banco de dados é toda feita
por intermédio do uso de um SGBD. E além disso, a definição, a construção, a manipulação desses dados, a possibilidade de compartilhamento dos dados, a proteção desses dados, aspecto de segurança, a manutenção desses dados, né, com alteração, com evoluções, tudo isso é feito com o uso do SGBD, beleza? Então são dois conceitos bem importantes que não se confundem. Uma coisa é o banco de dados, é o seu repositório, é o local onde estão armazenados os dados. Outra coisa é o SGBD, é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, que é o software, a coleção de softwares que permite toda essa tratativa com o banco de dados. E aí nós temos um terceiro conceito, esse conceito realmente é um conceito bem teórico, porque ele não tem muita aplicação prática, que é o SBD, que é o Sistema de Banco de Dados. Basicamente, pessoal, é a união do banco de dados com o SGBD, com o Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Então é um conceitozinho teórico, né? Não tem muita relevância prática, mas é importante a gente saber, até porque é um conceito bem simples, tá? Então só cuidado para não confundir as coisas, né? Falou em banco de dados, está falando no local onde os dados são armazenados, né? No repositório de dados. Falou em SGBD, é no programa, é no software que é capaz de acessar, de manipular, de criar, de definir as estruturas de banco de dados. E aí, SGBD nós podemos ter vários, né? Nós podemos ter o Oracle, o MySQL, o PostgreSQL, cada um com suas particularidades, mas todos com essa função de intermediar a comunicação sistema com o banco de dados, né? Então, esse é o SGBD. Beleza. Ok, pessoal. Os bancos de dados, eles diferem de outros sistemas, de outras sistemáticas. Nós podemos armazenar dados de diversas formas. Nós podemos armazenar dados, por exemplo, né, utilizando o sistema de arquivos. Sistema de arquivo aí do Windows, do Linux, você cria lá arquivos, coloca dentro de pastas, e aí você vai estruturando as coisas dessa forma. Você cria um arquivo de texto, cria uma planilha, cria um PowerPoint, apresentaçãozinha de slides, e vai trabalhando seus arquivos. Beleza. Só que isso tem algumas desvantagens que os bancos de dados vêm para suprir ou são diferentes, né? Nós temos 4 principais características que diferem o banco de dados de outras sistemáticas de armazenamento de arquivos, né? Quais são essas 4 principais características? Natureza da autodescrição de dados, né? Porque além de armazenar os próprios dados, nós vamos ter também as estruturas de descrição desses bancos de dados. Nós vamos ter o que nós chamamos aqui dos metadados, que são os dados descritores de outros dados. Então nós temos essa organização dos bancos de dados. Isolamento entre programas e dados. Os dados, pessoal, estão em locais diferentes dos programas. Ou seja, quando o software, né, ele vai acessar os dados, ele vai acessar em outro local. Uma coisa é o banco de dados, outra coisa é o software que utiliza esses dados. E nós temos a característica da abstração, porque esse programa não precisa se preocupar com a forma como esses dados estão organizados, ou mesmo com a forma específica de como é que está organizado tudo lá dentro. Ele vai simplesmente acessar, consultar e manipular esses dados. Suporte a múltiplas visões, porque geralmente um banco de dados vai ser trabalhado por muitas pessoas, vai ser utilizado por muitas pessoas ou muitos papéis em uma organização. Então, nesse sentido, né, nessa sistemática, o banco de dados tem que fornecer essa simultaneidade. E compartilhamento de dados e processamento de transação multiusuário, né? Vários usuários podendo acessar. No caso do suporte a múltiplas visões, pessoal, só detalhando um pouquinho mais, né? É que cada grupo de usuários, como eu falei que pode ter vários grupos de usuários, cada grupo de usuário pode ter necessidade informacional diferente. E aí o SGBD, os bancos de dados, tem que prover, né, essa capacidade de fornecer visões diferentes para interesses diferentes, para grupos diferentes, tá? Além dessas 4 características fundamentais, que são descritas pelo Elsmari e Navati, nós temos algumas outras vantagens, são várias. Eu vou apenas citar aqui para que vocês, né, tenham noção que essas características existem. Mas vamos lá. Segundo o Elsmari e Navati ainda, quais são as vantagens de usar a abordagem de banco de dados? Controle de redundância, né, duplicação, restrição de acesso não autorizado, armazenamento persistente, né, estrutura de armazenamento para pesquisa, para processamento de consulta, backup, restauração, recuperação, múltiplas interfaces de usuário, representação de relacionamentos complexos entre os dados, restrições de integridade, dedução e ação usando regras, potencial para garantir padrões, tempo reduzido para o desenvolvimento de aplicações, flexibilidade, disponibilidade de informações atualizadas e economia de escala. Além disso, nós temos, por exemplo, os benefícios que estão trazidos aí pelo Date, que vão mais ou menos na mesma linha dessas outras.
Mas vale aqui ter uma noção. O dado pode ser compartilhado, a redundância pode ser reduzida, inconsistências podem ser evitadas, né? Pode-se utilizar o suporte a transações, a integridade pode ser mantida, a segurança pode ser aperfeiçoada, os requisitos conflitantes podem ser balanceados, né? Você pode ter requisitos conflitantes, mas você consegue balancear isso no banco de dados, e padrões podem ser utilizados. E aí, de modo um pouco diferente, o Silber Schatz, né, um dos outros autores importantes também em banco de dados, diz quais são as desvantagens de usar o sistema de arquivo. Então, sistema de arquivo versus a abordagem de banco de dados. Quais que são as desvantagens de usar o sistema de arquivo? Que vocês vão ver que são bem parecidos com as vantagens, só que de maneira oposta, de maneira inversa. Então, qual que é a desvantagem de usar o sistema de arquivo? Redundância e inconsistência nos dados, dificuldade de acesso aos dados, isolamento de dados, problemas de integridade, problemas de atomicidade, anomalias de acesso concorrente e problemas de segurança. Tem uma série de problemas que são resolvidos pelos bancos de dados ou pela abordagem dos bancos de dados. Beleza, pessoal? Então, essas são as vantagens, desvantagens, características de banco de dados. Beleza. A gente passou por várias, citou aqui várias características. Eu falei que nós temos 4 principais, só que tem algumas que costumam ser mais cobradas em prova. E essas aqui a gente precisa ter ainda, né, maior noção, maior entendimento. Uma delas é a que reflete nas propriedades da CID, porque nós falamos que os bancos de dados têm suporte a transações. E aí, nós precisamos entender o que é uma transação e quais são as propriedades de uma transação. Pessoal, uma transação é uma unidade de processamento atômica. Uma transação ela é um conjunto de operações que executa como se fosse uma só. Ou seja, por isso que ela é uma unidade de processamento atômico. Ela pode ter várias operações dentro, pode ter consulta aos dados, alteração de dados, manipulação, mas ela funciona como se fosse uma unidade só. É como se você empacotasse um conjunto de operações, tá? Isso é uma transação. E essa transação, ela, né, nos bancos de dados, aí, principalmente nos bancos de dados relacionais, ela tem que respeitar 4 propriedades fundamentais. E aí, olha só, isso daqui despenca em prova praticamente de qualquer banca. Despenca demais as propriedades das transações. Então, não vá para uma prova sem saber quais são as 4 propriedades das transações e sem saber diferenciar uma da outra, porque isso aqui é fundamental demais, tá? Vamos lá, pessoal. Primeiro, são 4 propriedades que respondem pelo acrônimo ACID. Respondem pelo acrônimo ACID. O que é ACID? Atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Então veja que cada letra ali, né, representa uma característica, representa uma propriedade. Beleza. Então, primeiro passo, saber quais são as 4. Não me vá para a prova saber quais são as 4, porque a gente tem questões que simplesmente te perguntam quais são as 4. Então, tu não me pode errar uma questão que pergunta 4 propriedades assim de quais são. Atomicidade, repita comigo. Atomicidade, consistência, isolamento, durabilidade. De novo, atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. 4 propriedades que você não pode deixar de saber. Beleza, esse é o primeiro passo. O segundo passo, dentro das propriedades da CID, é saber o que cada um dessas palavrinhas, dessas propriedades representa. Vamos lá. Atomicidade. O que é a atomicidade? Ela diz que uma transação é uma unidade de processamento atômica. Significa o quê, pessoal? Significa o quê? Que uma transação ou é realizada na totalidade ou não é realizada de forma nenhuma. É a propriedade que nos diz do tudo ou nada. Lembra que eu falei que uma transação é uma unidade e que contém várias operações dentro? Ou seja, ou todas as operações são realizadas ou nenhuma delas. É tudo ou nada. Ou todas ou nenhuma delas. Significa o quê, pessoal? Que se eu estiver executando, lá tem 10 operações dentro, e a 7 falhou, as outras 6 que foram executadas não devem ter executado. Então deve voltar para o estado anterior. Então é tudo ou nada. Então se alguma transação falhar, eu volto para o estado anterior, revertendo todas as alterações que foram realizadas. Quando está tudo bem, a gente diz que a gente fez um commit. Commit, transação bem sucedida. Quando aconteceu alguma falha, a gente tem que dar um rollback. Tem que voltar para o estado anterior. Então entenda, a transação ou ela é executada por completo, ou ela não é executada de forma nenhuma.
ou por completo, ou de forma nenhuma. Isso é a propriedade da atomicidade. Beleza. Segunda propriedade é a propriedade da consistência. Pessoal, olha só. Um banco de dados ele tem algumas regras, ele tem algumas restrições que são impostas aos dados e às operações sobre esses dados. Então, por exemplo, você pode ter algum local de armazenamento, né, alguma coluna, por exemplo, no banco de dados, que não pode ter um valor nulo, né, que não pode ter que tem que seguir alguma regra, algum valor específico, algum domínio. Então, o que é que acontece? No final da transação, essas regras e restrições devem continuar sendo respeitadas. Então, o banco estava no estado consistente, respeitando as regras e restrições. Quando foi feita a transação, deve continuar no estado consistente. Ou seja, uma transação não pode levar o banco de um estado válido para um estado inválido. Não pode deixar de respeitar as restrições de integridade, as regras do banco de dados. Então, essa é a propriedade da consistência. Propriedade de isolamento, ok. Olha só, nós estamos falando de uma transação, beleza. Só que uma transação, ela não é feita de forma isolada. Tem várias transações acontecendo ao mesmo tempo, porque nós temos vários usuários utilizando o banco de dados. E é importante que essas transações não interfiram indevidamente no resultado da outra. Então nós não podemos ter essa interferência entre as transações. Então a propriedade do isolamento me diz o seguinte: olha, uma transação ela tem que pelo menos parecer ser isolada das demais. Ela pode até ter uma certa interferência, mas essa interferência, por exemplo, tem que ser planejada, tem que ser calculada. Não pode, é uma transação nada a ver, chegar a mudar o resultado de alguma variável, mudar o valor de alguma variável, e aquela outra transação ler o valor errado, por exemplo. Não pode. Eu tive aí uma interferência indevida. Então, o isolamento ele garante que as coisas, né, executem de forma isolada, de forma em separado, sem prejudicar o resultado da outra. E a durabilidade nos diz o quê? A durabilidade nos diz que as mudanças têm que ser armazenadas de forma permanente no banco de dados. As mudanças não devem ser perdidas. Significa o quê, pessoal? Você tinha lá fazendo uma transação, por exemplo, transação de depósito. Eu peguei lá, fui depositei R$ 100 na sua conta. Depósito. Beleza, o que acontece? A minha conta tem que sair 100, a sua conta tem que entrar 100. Essa é a transação, beleza. Se por algum motivo, né, leu meu saldo, tirou meu 100, mas não colocou o 100 no seu, então a gente teve um problema durante a transação. A atomicidade volta, então me volta o 100, já que não foi para você, me volta o 100, né? Isso é o que acontece. Pode ter, por exemplo, várias pessoas tentando fazer transações, transferir dinheiro para você. Aí se, por exemplo, uma dessas pessoas lê o seu saldo errado, antes de, por exemplo, terminar a transação, ela pode, o sistema, né, pode colocar um saldo inválido no seu saldo, né? Um valor errado no seu saldo. Então você vai ter ali o isolamento sendo ferido. A consistência, por exemplo, dizendo, por exemplo, que o seu saldo não pode ser negativo. Aí foi lá as transações, no final das contas deixou o seu saldo negativo. Não podia, por exemplo. E a durabilidade é o seguinte: uma vez que eu transferi meu 100 e você recebeu o 100 e deu tudo certo, você tem que continuar com aquele 100. Até que você faça outra transação ou que exista outra transação que mude os valores. Pessoal, e aí presta atenção no seguinte: olha o momento da falha. Se a falha é durante a transação, está impactando na atomicidade. Porque se a falha é durante a transação, está impactando na atomicidade, porque ela vai reverter. Se a falha é depois da transação, não mexe mais com a atomicidade. Se é depois da transação, essa falha não deve mudar o valor, alterar, não deve alterar os valores que estão ali. Isso reflete na durabilidade. Beleza? Show de bola. Vamos lá avançando aqui nos temas de banco de dados. Catálogo ou dicionário de dados. A gente já falou aqui um pouquinho lá na parte de descrição, natureza de descrição dos dados. O que é um catálogo ou dicionário de dados? É o local do banco de dados que vai armazenar os metadados, ou também chamadas informações de descritor. E o que são as informações de descritor, pessoal? São aquelas informações que vão descrever os dados. Ou seja, vão dizer, né, vão trazer as descrições da estrutura dos tipos de arquivos, dos tipos de dados, dos formatos de armazenamentos, de quais são as restrições existentes sobre os dados. Então, os metadados são chamados dados sobre outros dados. Você tem lá o dado, por exemplo, o nome, né? Você tem lá o nome João, CPF 123, beleza, são os dados, João 123. Os metadados são o seguinte: o metadado fala, olha, essa tabela ela é formada por CPF e nome. CPF e nome. CPF aceita valores tais, tais e tais. Nome aceita valores tais, tais e tais. Cadeias textuais de tantos caracteres, tal.
CPF não pode ser nulo, isso é uma restrição, por exemplo. Então, tudo isso vai estar descrito por meio de metadados, e esses metadados ficam armazenados no catálogo ou dicionário de dados. Beleza? Show de bola? Bacana. Então, nós temos aqui, né, a natureza da autorrestrição dos dados por meio do catálogo e as propriedades da CID, que é no suporte a transações. São duas características bem cobradas lá em prova quando a gente está falando de bancos de dados. Beleza. Olha só, pessoal. Quando a gente fala de representar dados, né, nós não temos um único modelo possível. Nós podemos representar dados com base em diferentes modelos de dados. E aí, esses modelos de dados, eles são organizados em três, né, em três possibilidades. Nós temos o modelo conceitual, o modelo lógico e o modelo físico. Modelo conceitual, modelo lógico e o modelo físico. Cada um vai representar os dados de uma certa forma e indo até um nível de detalhamento determinado, tá? Beleza. O conceitual, presta atenção, o modelo conceitual, ele é um modelo mais facilmente compreendido. As representações que ele vai trazer são mais fáceis de se compreender. O principal representante aqui, pessoal, é o modelo entidade de relacionamento. Ele traz lá as caixinhas com as entidades, né? Traz lá atributinhos com círculozinhos, traz os relacionamentos com losangos. Então, facilmente, qualquer pessoa, facilmente, com minutinhos de estudo das características da linguagem, consegue entender o que está descrito ali. Porque esse modelo, ele só se preocupa com quais são os dados que serão armazenados. Ou seja, ele registra os dados, mas ele não está preocupado em como esses dados serão armazenados. Eles não estão preocupados. Os dados podem ser armazenados depois numa planilha, num banco de dados relacional, num banco de dados de outra natureza, né, de outro tipo. Não importa para o modelo conceitual. Para o modelo conceitual, você vai descrever, olha, eu vou armazenar informações dessas entidades, essas são as propriedades dessas entidades, e elas se relacionam assim. Acabou. Só isso. Então, nós dissemos que ela independe, o modelo conceitual é independente de hardware e software. É independente de SGBD. Não depende, você pode desenhar no papel, tá tudo certo. O modelinho você desenha no papel, tá tudo certo. Tá? Isso é o modelo conceitual. Como eu falei para vocês, o principal exemplo é o modelo de relacionamento. O lógico nós temos aí já uma compreensão intermediária. Já é um modelo que já vai requerer um pouco mais de entendimento das estruturas. Por quê? Porque ele vai justamente representar essas estruturas de banco de dados. Né? Essas estruturas de banco de dados são representadas no modelo lógico. E aqui, pessoal, ele depende do tipo de SGBD. Depende do tipo de sistema gerenciador de banco de dados. Porque se eu vou representar as estruturas, eu preciso saber se o SGBD, com qual estrutura trabalha o SGBD. Então, se é um SGBD relacional, esse SGBD vai trabalhar com tabelas para armazenar os dados, relações. Se é um SGBD de objetos, eu vou trabalhar com objetos para armazenar os dados. Se é um SGBD hierárquico, eu vou trabalhar com modelo hierárquico. E assim vai. Então, eu preciso, pelo menos, saber qual é o SGBD, o tipo do SGBD. Eu não preciso saber o SGBD específico. Por exemplo, dentro do SGBD relacional, eu tenho Oracle, MySQL, PostgreSQL, para citar 3 exemplos. Eu não preciso saber aqui se vai ser o Post, o MySQL ou o Oracle. Eu não preciso saber aqui. Mas eu preciso saber, por exemplo, que é um modelo relacional. Eu preciso saber disso, que é um banco relacional. Para saber qual é a estrutura de armazenamento, ou seja, é uma tabela. Beleza, então eu vou armazenar meus dados em formato de tabela. Você precisa saber pelo menos essas estruturas. Isso é um modelo lógico. O principal representante é o modelo relacional. E o modelo físico já é um modelo de difícil compreensão. Já é um modelo que vai descrever como, de fato, os dados serão armazenados no banco de dados. Aqui, pessoal, logicamente, então, que eles vão ser dependentes totalmente do SGBD específico. Aqui eu preciso saber se é Oracle, se é MySQL, porque esses SGBDs é que vão descrever como que aquele dado é armazenado. Como que aquele dado é armazenado, tá? Então, olha só. Modelo conceitual só me diz quais dados serão armazenados. Não me diz o como. Independe de software, independe de hardware. O modelo lógico já tem as estruturas sendo representadas. As estruturas de armazenamento, tabela, ou um objeto, ou um arquivo XML, ou um modelinho hierárquico, ou um modelo de rede. Eu sei pelo menos a estrutura básica. Depende do tipo de SGBD.
Já no físico, não. Já é o armazenamento de fato. Beleza, agora eu peguei um SGBD relacional, uma tabelinha relacional, e eu quero armazenar essa tabela. Aí eu vou pegar um SGBD específico, um Oracle da vida, um MySQL. Professor, qual que é um exemplo de modelo físico? Aí, pessoal, cada SGBD vai ter um modelinho específico de armazenamento, descrevendo ali seus tipos de dados, a sistemática de armazenamento. Então é bem específico o modelo físico, que é mais usado, né, para quem programa e utiliza e cria banco de dados, né? Não é o caso aí da forma geral. O modelo lógico é aquele que a gente mais trabalha aí em questões de prova de banco de dados e também o modelo conceitual quando está explícito no edital, ou o modelo conceitual, né? Ou o modelo entidade relacionamento. Bacana? Ok. Outro tópico que é importante, um tópico bem rápido, né? Que a gente entenda aí o que é o conceito de esquema e o conceito de instância. Esquema e instância de um banco de dados. Pessoal, o esquema é a estrutura do banco de dados. Né? São as estruturas de armazenamento sendo descritas. Então é a estrutura do banco sem os dados. Isso aqui a gente chama de esquema ou intenção. Por exemplo, se é um banco relacional, então vai ser minha tabelinha dizendo qual é a tabela e quais são, por exemplo, as colunas. Isso aqui é o esquema, tá? Isso é o esquema. A instância são os dados armazenados. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, nome e telefone, isso é uma tabela, tem o nome e telefone, e tem lá o nome das pessoas e os respectivos telefones. Então, esses aqui são os dados. Isso é a instância, estado ou extensão. Então, esquema é a estrutura do banco de dados, tem os dados. Instância são os dados naquele momento. E essa instância, lógico, né? Geralmente ela vai mudando com muito mais constância, que você vai armazenando dados, vai alterando dados, etc. O esquema ele muda com muito mais, com muito menos frequência, né? Porque você pode alterar um esquema? Pode, você pode inserir uma coluna, você pode modificar alguma coisa, mas é muito mais raro de se modificar um esquema. Ok? Beleza? Tranquilo. Olha só. Agora, nós temos que entender também, além dos modelos, é importante que a gente entenda a arquitetura de três esquemas. O que é a arquitetura de três esquemas, pessoal? Ela é uma forma de garantir a independência dos dados em relação aos programas, em relação a, né, os dados vão ficar isolados. É uma derivação, digamos assim, da propriedade do isolamento, da independência dos dados. Então, segundo a arquitetura de três esquemas, nós temos aí, né, o chamado nível externo, o nível conceitual e o nível interno. Então, nível externo, nível conceitual e nível interno. Isso é a arquitetura de três esquemas. O que é que muda de uma para outra? Cuidado que não é a mesma coisa de modelo. Então, primeira coisa, entender o modelo? Entender o que é que significam modelos? Beleza. Deleta aqui um pouquinho, momentaneamente da sua cabeça. E vamos para esquemas. É outra coisa, mas vamos lá. Para a gente não confundir. Esquema interno. Vamos começar aqui de baixo. Esquema interno, ele vai descrever a estrutura de armazenamento físico dos dados. Estrutura de armazenamento físico dos dados. Não tem nenhum problema. Vai descrever como é que os dados serão armazenados. Beleza? Até aqui, beleza. Quando a gente passa para o nível conceitual externo, a diferença, pessoal, não é na forma como eles armazenam os dados ou como eles representam os dados, não. A diferença é se eu estou representando o banco inteiro ou uma parte do banco de dados. Então, quando eu falo em nível conceitual, eu estou usando aqui um esquema conceitual, eu estou falando na descrição do banco de dados completo, do banco de dados inteiro. Todo o banco de dados. Quando eu estou falando de nível externo ou nível de visão externa, eu estou falando da representação de uma parte de banco de dados, em que cada parte, em que cada visão vai ser responsável por apresentar uma determinada parte de interesse de um grupo de usuários ou de um usuário. Então são coisas diferentes. Uma coisa é visão, outra coisa é nível conceitual. O nível conceitual representa tudo, beleza? Então preste atenção que é total diferente. Daqui a pouquinho a gente vai diferenciar, né? Qual que é a diferença de modelo para esquema, que é para você não confundir na hora da prova. Beleza? Mas antes disso, vou falar de mais um conceito que pode cair, conceitinho mais direto, que é a independência lógica e física, que considera essa divisão aqui. Qual que é a consideração? Nós temos a independência de dados, que é o poder alterar a organização de um grupo de dados sem ter que modificar o grupo superior, sem ter que modificar o nível superior. Então é modificar um nível sem ter que modificar o outro. E aí, dependendo de onde eu estou trabalhando, eu posso falar em independência lógica e independência física. O que é a independência física, começando por ela? É eu poder alterar
o meu esquema interno, ou seja, o meu esquema mais de baixo, o meu nível interno, sem ter que alterar o meu esquema conceitual. Ou, respectivamente, o de cima, né? Respectivamente o de cima. Então, é eu poder mexer nessa forma aqui, sem ter que mexer nisso. Então, olha só, de repente tem alguma estrutura de armazenamento que eu modifico lá dentro do esquema interno, né? Que descreve o armazenamento, que eu não preciso, por exemplo, mexer na minha tabela. Minha tabela, que é o esquema conceitual, por exemplo, posso não precisar mexer nela. Então, essa é a capacidade de independência física. Já a independência lógica é eu poder mexer no esquema conceitual sem ter que mexer nas visões ou sem ter que mexer nas aplicações do usuário, nos programas que utilizam os dados, né? Então, são coisas que independem ou que devem depender. Cuidado, nem sempre essas independências vão ser garantidas 100%, mas o conceito é esse. Então, se a questão perguntou, o conceito de independência física é a capacidade de alterar o esquema interno sem mexer no conceitual ou superiores. A independência lógica é a capacidade de alterar o esquema conceitual sem mexer no nível de visão ou programas de aplicação. Beleza? Isso é a independência física e lógica. Só que eu trago aqui, né, uma figurinha que diferencia, né, essas sistemáticas de arquitetura de três esquemas e modelo de dados. Por quê? Porque costuma a galera confundir. Então, já sabendo disso, eu trago isso daqui, pessoal. Primeira coisa, o modelo de dados, tá? O modelo de dados, ele visa representar os conceitos para descrever as estruturas. Basicamente é isso. Aí nós temos aquele modelo conceitual que vai descrever os dados, o modelo lógico que vai representar as estruturas de banco de dados e o modelo físico que vai representar o armazenamento. Então são os conceitos que estão sendo representados. Já a arquitetura de três camadas, ela visa representar a interação do usuário com o banco de dados. Se ele vai trabalhar somente com parte do banco de dados, com o banco de dados inteiro ou com as estruturas de armazenamento em si. Então, são coisas diferentes. E eu quero que você tenha bem cuidado aqui, ó, bastante cuidado aqui. Beleza. O nível interno, como você vai trabalhar com as estruturas de armazenamento, geralmente você vai usar um modelo físico para descrever esses dados. Beleza. O nível conceitual, pessoal, ele trabalha um banco de dados inteiro, ele descreve um banco de dados inteiro. Só que você pode usar tanto o modelo lógico, para representar um banco de dados inteiro, como o modelo conceitual. Ou seja, você pode usar um modelo relacional, representando todas as tabelas do banco de dados, ou o modelo conceitual, representando todas as entidades e relacionamentos. Não tem problema nenhum. Desde que você trabalhe o banco de dados inteiro, está falando de nível conceitual. E aqui eu quero que você preste bem atenção, que aqui nós estamos falando de nível conceitual, mas aqui nós temos modelo conceitual. É isso que confunde. É isso que confunde. Os termos são iguais. Modelo conceitual é aquele modelo que representa os dados, não se preocupando com as formas de armazenamento. Nível conceitual é aquele que representa o banco de dados inteiro. Só isso a diferença. Só isso a diferença. E o nível externo é parte do banco de dados. Aí você vai pegar parte desse banco de dados aqui e vai representar. Então, cuidado para não confundir essas duas terminologias, tá? E tem questão de sabendo disso, faz essa confusão. Então, para não derrubar, né? Beleza. Bacana. Olha só. Falando em modelo lógico, nós temos alguns modelos possíveis de serem utilizados para armazenar os dados, né? Nós temos aí, e aí esses modelos vão variar conforme as estruturas de armazenamento, né? As estruturas de armazenamento. Então, olha só, pessoal, trago aqui, ó, 6 principais modelos de dados. Esses aqui são modelos chamados modelos lógicos, tá? Então, nós vamos representar as estruturas de armazenamento. Olha só, o modelo relacional, ele trabalha o armazenamento de dados com base numa coleção de tabelas. Coleção de tabelas. Então, a estrutura de armazenamento do modelo relacional são as tabelas. O modelo de objetos, ele trabalha, né, o armazenamento de dados com base nos objetos, nas propriedades desses objetos e nos métodos desses objetos. O modelo objeto relacional, ele trabalha esses dois, ele junta esses dois, ou seja, é um modelo relacional que também trabalha com objetos. Então, você tem um mix, né? Você tem um mix ali desses dois. O modelo XML, ele trabalha com os arquivinhos semi-estruturados do XML, que são organizados, né, com base em estruturas de árvores hierárquicas com o uso das tags, das etiquetas. Aquelas palavrinhas que formam o arquivinho XML. O modelo de RAID, ele trabalha com registro no relacionamento da forma 1 para N, ou seja, cada registro de um lado com vários, se associa com vários registros do outro. E o modelo hierárquico, ele trabalha com a cadeia, né, com a estrutura de árvore de pais e filhos. Então tem aqui
o elemento de cima, o pai, e aí você vai tendo derivações e os filhos desse pai, e você pode ter filhos, subfilhos, etc e tal. Então, em relação a esses modelos, é muito importante saber, né, qual que é a estrutura de armazenamento ou qual que é a forma de armazenamento de cada um deles. Beleza. Dentre esses modelos aqui, né, aquele que é disparadamente mais cobrado e muitas vezes o único citado é o modelo relacional. E é nele que a gente vai entrar, né, e vai focar. Vamos lá. Modelo relacional, pessoal. Primeira coisa, nós já vimos aqui a estrutura base de armazenamento dele, né? O modelo relacional, ele vai trazer as tabelas ou relações. E essas tabelas ou relações vão representar tanto os dados quanto os relacionamentos entre uma tabela e outra, ou entre a tabela e ela mesma, no casual do relacionamento. Então, as tabelas vão ser essas estruturas de armazenamento. A relação matemática, essas tabelas, é o nosso bloco de montagem básica. E esse modelo relacional, ele reside, né? A teoria dele reside na teoria do conjunto e na lógica de predicado. Então ele bebe, ele se inspira na teoria do conjunto e na lógica de predicado. Isso aqui é importante que a gente saiba porque pode cair dessa forma aqui na prova, tá? Tem um princípio que é muito importante no modelo relacional, que é o chamado princípio da informação. O que é o princípio da informação? Não diz o seguinte, olha, todo o conteúdo de um banco de dados relacional, ele tem que ser representado no formato de tabela. Ele tem que ser representado como valores explícitos em colunas e linhas, independentemente da forma como esses dados estão armazenados lá embaixo, lá na estrutura física. O que importa é que, na forma de representação, a gente consiga visualizar aqui como tabela. Lá dentro, podem ter outras estruturas de armazenamento, listas, etc. Para a representação, tem que estar em formato de tabela. Isso é o princípio da informação. E nós temos aí 3 aspectos a serem considerados para descrever um banco de dados relacional, um modelo relacional. Primeiro, é o aspecto estrutural, que é justamente a percepção como tabela. O aspecto de integridade, que é esse banco de dados, além de ter essas tabelas, ou os dados armazenados em tabelas, esses dados têm que respeitar restrições de integridade definidas. Tem que respeitar regras que são definidas para o armazenamento e manipulação desses dados. E também tem que ter aí um chamado aspecto manipulador, que é o quê? Operadores disponíveis para que o usuário possa trabalhar com esses dados. Possa selecionar, possa alterar, né? Possa excluir, possa inserir dados. Então tem que ter esse aspecto manipulador também. Beleza? Evoluindo nesse conceito, nós temos as chamadas 12 regras de código, que na verdade são 13, né? Que começa na 0. São regras justamente para definir um banco de dados relacional. Então, um banco de dados é considerado relacional para o COD quando ele observa essas 13 regras. Começando aí da regra número 0. Regra número 0, regra fundamental ou regra base, pessoal, basicamente é o seguinte: um banco ele é relacional se ele só tiver capacidades até relacionais. Ou seja, vamos supor que você tem um relacional, mas que trabalha com objetos. Aí ele deixa de ser relacional, ele vai ser objeto relacional, porque ele tem capacidades além de relacionais. Então ele não é mais relacional, ele é relacional a alguma coisa ou é outro banco de dados. Então, para ser banco relacional, somente capacidades relacionais. A regra número 1, a regra da informação, é o princípio da informação. A gente já viu que tem que ser representado como tabelas. A regra do acesso garantido é você poder acessar os dados, né? Com base ali nas colunas, com base na chave. Tratamento sistemático de valores nulos. Você conseguir trabalhar os valores nulos, ou seja, aquela ausência de valor. O que é um valor nulo? É aquele que não é aplicável ou que é um valor inexistente para aquela situação. Então o banco tem que trabalhar com esses valores nulos. Catálogo online, baseado no modelo relacional. Tem que ter um catálogo de dados, né, descrevendo os dados. Sublinguagem ampla de dados. Ó, aqui é onde entra, né, a famosa e querida, ou não querida por muitos, SQL, que é a linguagem aí para inclusão, exclusão, alteração e manipulação de dados. Atualização de visões, né, as visões são maneiras alternativas, está lá no nosso nível de visão. Aquele grupo de usuário pode ter uma visão para acessar as informações. E aí ele precisa, o banco de dados precisa garantir que as visões são atualizadas conforme o necessário. Inserção, atualização e exclusão de alto nível, né, sem precisar ir dos mínimos da máquina. Independência física de dados e independência lógica de dados. A gente já viu o que são esses dois conceitos, né? Independência de integridade, né, pessoal? Você ter as restrições de integridade, né? Sem influência ali direta nos dados, ou pelo menos em separado, né? Elas estarem armazenadas
ela trabalhando também o banco de dados e não, por exemplo, integridade só na aplicação que trabalha. Não, você tem regras de integridade no próprio banco de dados. Independência de distribuição, o que é isso aqui? Independência de distribuição é que o banco de dados ele pode estar espalhado. Ele não é obrigado a estar numa máquina só, num servidor só. Ele pode estar em mais de um lugar. E aí, para o usuário, isso pouco importa. Para você que está usando o banco de dados, você não quer saber em quantas máquinas aquele banco está espalhado. Você quer acessar como se fosse um banco de dados só. Isso é a independência de distribuição. Isso é transparente para o usuário. E a não transposição das regras, ou seja, né, alguém com poderes especiais, com linguagem especial, não é para ser capaz de alterar ou de descumprir qualquer uma dessas regras. Então essas são as 12/13 regras de código. Beleza. Entrando mais especificamente no nosso modelo relacional, isso aqui é bem interessante porque resume bem todos os componentes e aí já exemplificando o próprio funcionamento das tabelas no modelo relacional. Então, uma tabela ou relação, ela representa os dados e relacionamentos, né? Dados e relacionamentos. Nós temos tá aqui, ó, exemplinho de tabela, pessoal. Imagina a tabela aí, né? Só para fins didáticos, como uma tabelinha normal, planilhinha, etc e tal, beleza? Então, é isso aqui, a nossa tabela no relacional. Beleza, olha só. Nós temos aqui as colunas, que vão trazer os atributos ou campos, né? Que vão ajudar a interpretar o significado dos valores da linha. Você não sabe o que, é que tem na linha até você ler a coluna. Aí quando você lê a coluna, você sabe, aqui, beleza, aqui é o código do cliente, aqui é o nome do cliente, aqui é o CPF, aqui é o endereço, etc e tal. A quantidade de colunas é chamada de grau ou aridade. Grau ou aridade, né? O domínio nos diz quais tipos de valores são aceitos naquela coluna. Então ele vai dizer, olha, aqui eu só aceito valor numérico, aqui eu aceito cadeia de caracteres, aqui eu aceito valor nulo ou não. Então ele vai dizer quais são os tipos de valores aceitos. E a linha tupla ou registro são os valores em si, né? Então preste atenção nessas terminologias, pessoal. Coluna é sinônimo de atributo, que é sinônimo de campo. Linha é sinônimo de tupla, que é sinônimo de registro, que é cada uma das entidades aqui, ó. CPF 134, João Aprovado do Santos, CPF 123, código do cliente, né? E endereço. Isso aqui é uma linha, uma tupla ou um registro. E essa linha tem várias colunas, você tem várias colunas na tabela. Então essa é a organização da tabela no modelo relacional. Beleza. Para trabalhar essas tabelas, né, nós temos sistemáticas aí de operações. A gente trabalha comumente aí com o SQL. Só que existe uma forma, né, teórica, digamos assim, de definir as operações de trabalho nas tabelas. Assim como você tem a álgebra matemática, né, que vai definir lá as operações matemáticas, você tem a álgebra relacional, que vai definir as operações que podem ser realizadas nas tabelas, né? Nas tabelas. E aí, pessoal, nós temos as principais operações nesse quadrinho aqui, ó. Principais operações nesse quadrinho aqui. Quais são as principais operações? Nós temos a seleção. A seleção vai retornar tuplas que satisfazem um predicado ou a uma condição. Ou seja, você vai pegar só as linhas que respeitam alguma condição. A projeção, você vai selecionar atributos especificados. Então, você vai escolher atributos. Então, quando você faz uma projeção, por exemplo, você pode fazer uma projeção aqui de apenas código do cliente e nome. Voltar apenas o código do cliente e nome. Isso é uma projeção. Você selecionou as colunas. A junção, você vai retornar pares de linhas das duas relações de entrada, né? Então você vai trabalhar com duas relações que têm o mesmo valor dos seus atributos que possuem o mesmo nome. Então, se você tiver, por exemplo, duas tabelas que tem CPF, então ela vai juntar aquela galera com base nesse CPF. Produto cartesiano vai fazer uma multiplicação de todos os pares de linhas. Então, se você pega, por exemplo, essa tabela com duas linhas e você pega outra tabela aqui com três linhas, o que é que vai acontecer no produto cartesiano? Ele vai pegar essa linha, associar com essa linha com essa e essa linha com essa. Ou seja, a primeira linha com todas e a segunda linha também com todas. Então, isso é o produto cartesiano. A união vai retornar aquelas tuplas que estão na primeira relação, na primeira tabela, na segunda ou em ambas. Né? Isso é a união. A intersecção é somente aquelas que aparecem nas duas, em ambas. E a diferença é aquelas que aparecem na primeira, mas não na segunda. Beleza? Isso são as operações da álgebra relacional. Além de saber quais são, né, e para que servem, né, quais são e para que servem, é importante ter uma noção de quem são as chamadas operações primitivas. São 5, pessoal. A seleção é a operação primitiva,
a projeção é a operação primitiva, o produto cartesiano, a união e a diferença. Então, olha só, junção não é operação primitiva, interseção não é operação primitiva. Por quê? Porque a partir de outras você pode chegar nelas. A partir de outras você pode chegar nelas. As primitivas são essas: seleção, projeção, produto cartesiano, união e diferença. Isso aqui pode é importante que já foi cobrado em prova, né? E pode voltar a ser cobrado. Beleza? Quem são as primitivas da álgebra relacional? Bacana. Além das tabelas, nós temos algumas outras estruturas nos bancos de dados relacionais. E quem são essas outras estruturas, né? Vamos falar principalmente aqui das visões e dos índices. O que é uma visão, pessoal? Uma visão, ela é uma tabela derivada de outras. Ela é uma tabela com base em outras. Então você tem lá uma tabela base, e aí você pode, né, para um determinado grupo, criar uma visão. Ou seja, aquele grupo não vai ter acesso direto a uma tabela, mas sim uma visão. E nessa visão você só exibe aquilo que você quer. Só exibe aquilo que é necessário, omitindo informações desnecessárias daquele grupo ali. Então é uma maneira alternativa de visualizar dados da tabelas. Qual que é o detalhe da visão, pessoal? O detalhe da visão é que ela é uma consulta pré-definida ou armazenada. Na verdade, quando estamos falando de visão, o que é que acontece? A visão ela é criada aqui, ó. Você vai fazer um create view, comandos SQL, não precisa se preocupar com isso aqui. Mas você vai criar um comando aqui, tá? Você vai fazer um comando aqui. E esse comando vai buscar os dados daqui e exibir nessa view, nessa visão. O que acontece? O que você está armazenando quando você cria uma visão é o comando. É a consulta. Não é essa tabela que foi gerada. Então, toda vez que alguém chamar aquela visão, que alguém quiser acessar aquela visão, esse comando, essa consulta vai ser armazenada de novo e o resultado vai ser apresentado. Qual que é a diferença? Você não vai mais precisar escrever o comando, não vai mais precisar escrever a consulta, porque vai estar ali previamente armazenada. Beleza? Então, ela é uma tabela dita tabela virtual. Ela não existe de forma física, ela não foi armazenada no banco de dados. Ela é uma consulta. Em regra, essas tabelas aqui não são atualizáveis. Você não pode atualizar uma visão porque ela é uma consulta. Então, você não tem como atualizar o que está aqui, porque isso aqui é uma consulta, não é uma tabela. O que você atualiza é a tabela. Só que nós temos o conceito de visão materializada. Aí, na visão materializada, as coisas mudam de figura. Por quê? Porque porque ao invés de armazenar só a consulta, você armazena a tabela. Então tá aqui a tabela base e tá aqui a visão. Agora, essa visão aqui armazenada, né, ou visão materializada, ela tá armazenada no banco de dados também. Ela tá armazenada no banco de dados também. Então você pode, inclusive, atualizar essa visão. Professor, mas aí tem problema de atualização. Tem, porque se você atualizou aqui e a atualização não refletiu aqui, o dado da tabela original, por exemplo, vai estar desatualizado, né? Então o banco de dados tem que trabalhar para que isso não aconteça. Tem que ter mecanismo para que isso não aconteça. Mas a diferença para nós aqui é que a visão, né? Ela é uma tabela virtual, você armazena a consulta. A visão materializada, você armazena a própria tabela, o próprio resultado. Beleza? Isso é a visão ou view. E nós temos outra estrutura, que são os índices. Os índices, galera, são estruturas de acesso auxiliar. São estruturas que funcionam bem parecidas aí com os nossos índices, né? De livro mesmo. Índice de livro, você tem lá, opa, tá o conteúdo que eu quero tá na página tal. Então você vai direto para lá, sem ter que ir página a página, né? É isso que acontece com o índice. Então, estrutura de acesso auxiliar para que você agilize a recuperação dos registros, oferecendo caminho de acesso secundários, usa aí ponteiros para localizar os dados. E aí, lógico, como requer também, tem todo um trabalho de indexação, tem todo um trabalho aí tem também um gasto de armazenamento e processamento, eles não devem ser usados de maneira ilimitada. Né? Você não pode criar índice para tudo. Você não pode criar índice para tudo, né? O que acontece quando a gente cria um índice? A gente escolhe lá uma coluna ou algumas colunas e diz, olha, eu vou ter um índice nessa coluna. Por exemplo, nome. Aí você vai ter lá uma indexação por nome. E aí, por exemplo, o banco de dados vai ordenar todo mundo em ordem alfabética pelaquela coluna. E aí você vai buscar, por exemplo, carros. Aí você já sabe que está na parte de cima da tabela e não na parte de baixo. Aí você vai quebrando a tabela de metade em metade para chegar mais próximo daquele resultado. E aí, ao invés de você fazer uma busca uma por uma, você vai sempre nas metades. Isso a gente chama de busca binária, tá? Busca binária. Pessoal, beleza. Show de bola. Aí, vamos lá. Então, nós vimos tabelas, nós vimos views e nós vimos índices. Dentro das tabelas, né, principalmente, nós temos aqui conceitos importantíssimos, que são os conceitos de chaves, né? Os conceitos de chaves. O que é uma chave? De modo geral, uma chave é uma coluna, um atributo, né, um campo,
que serve para distinguir um registro de outro, uma tupla de outra. Por quê? Num banco de dados, pessoal, a gente não deve ter redundância. Pelo menos não é o que se busca, né? Não deve ter redundância. Então, cada linha tem que ser diferente da outra. Senão ela é a mesma linha, né? Então, cada linha tem que ser diferente da outra, pelo menos em um atributo. E esse atributo, ou esse conjunto de atributos, é a nossa chave. Então, a característica principal da chave é diferenciar os registros de uma tabela. Tá? Diferenciar o registro de uma tabela. Ok. Só que nós temos alguns conceitinhos de chave que é importante a gente diferenciar um pouco eles, tá? Mas primeira coisa que eu vou falar, todos esses conceitos aqui, ó, todos esses conceitos aqui, superchave, chave, chave primária, chave candidata, chave secundária, chave única, todos esses, chave alternativa, todos esses conceitos aqui, eles preservam essa característica de separar, de diferenciar, de distinguir um registro de outro. Então, não é isso que difere essa chave. Primeira coisa. Não é isso que difere essa chave. Todos eles respeitam essa característica. Por que eu estou dizendo isso? Porque na sua questão pode vir o seguinte: a chave primária é o atributo ou o conjunto de atributos que serve para distinguir uma tupla da outra numa tabela. Certo. Ou então pode dizer: uma chave candidata é o atributo ou o conjunto de atributos que serve para distinguir uma tupla de outra. Beleza, também está certo. Então, se ele usar qualquer um desses termos, exceto chave estrangeira, que a gente vai ver que é um conceito diferente, se ele usar tudo isso, qualquer coisa dessa, tá certa a questão. Não é isso que diferencia um conceito de outro. Só que a gente tem uma outra característica para cada uma delas que traz o seu conceito. A superchave, pessoal, é qualquer conjunto de atributos que permite essa característica. Qualquer conjunto de atributos. Então, inclusive a tabela como um todo. Então, se eu tenho lá, por exemplo, né, uma tabelinha. Se eu tenho lá uma tabelinha, vamos botar aqui, ó, CPF, vamos pegar matrícula, CPF, nome. Tabelinha com 3 atributos. Se eu pegar só matrícula, CPF e nome, se eu pegar os 3, isso é uma superchave. Porque cada pessoa vai ter esses 3 atributos, pelo menos um deles diferentes. Se eu pegar só matrícula e CPF, também. Se eu pegar só CPF e nome, também. Se eu pegar só matrícula e nome, também. Se eu pegar só matrícula também, se eu pegar CPF, também. Ou seja, todos esses conjuntos são superchave. Todos esses conjuntos são superchave. Porque eles têm essa característica. Beleza. Ok. Qual que é o conceito? Daí a gente deriva o conceito de chave. Qual que é o conceito de chave? É uma superchave também, então tem essa propriedade de identificar de forma exclusiva uma tupla, de diferenciar, né, um registro. Só que agora eu não posso mais remover nenhum atributo. Eu não posso remover mais nenhum atributo. Como assim, professor? Se eu pego CPF e nome aqui, galera, isso é uma superchave? É. Através do seu CPF e do seu nome, eu consigo saber quem é você. Certo? Só que, nesse caso, eu não preciso nem do seu nome. Eu posso tirar o seu nome e, a partir do seu CPF, também descobrir quem é você. Então, só o CPF é suficiente. Então, nesse caso, CPF nome é uma superchave, mas não é uma chave. Não é uma chave, porque não tem a característica da não exclusão, né? Eu posso excluir alguém ainda. Não é a mínima. Não é dita a superchave mínima. Agora, quando eu pego só CPF, aí é uma chave. Só que olha só, nessa mesma tabela que eu dei de exemplo, nós temos também outra opção. Eu posso pegar só a matrícula. Ninguém tem uma matrícula igual. Então eu tenho duas possibilidades. Se eu tenho duas possibilidades, cada uma delas é uma chave candidata. Candidata a ser escolhida para identificar minha tabela, para identificar os registros da minha tabela. Isso é uma chave candidata. Aí vai lá o design de banco de dados, alguém responsável, vai escolher, com base em algum critério, vai escolher qual que é a chave que vai de fato ser utilizada. Aí ele vai escolher, por exemplo, matrícula. Esse que ele escolheu é a chave primária. A que ele não escolheu vai ser uma chave secundária ou alternativa ou chave única. Tá? Pessoal, cuidado para não confundir. Não é porque algo é chave primária que deixou de ser chave. Cuidado. Por exemplo, se eu escolhi matrícula, não é porque matrícula é a chave primária que deixou de ser chave. Não é porque matrícula é chave primária, né, que deixou de ser uma chave candidata dentro das possíveis. A pergunta é sempre com base no que você quer saber. Por exemplo, se afirmar matrícula é a chave primária dessa tabela, se alguém lhe disse, a questão lhe disse que ela foi escolhida, ela é a chave primária.
Matrícula é uma chave candidata dessa tabela? Sim, é uma chave candidata dessa tabela. Matrícula é a chave secundária? Aí, nesse caso, não, porque ela foi escolhida. Aí ela não é a secundária, ela não é a alternativa, ela é a primária. Então, cuidado, porque não necessariamente uma exclui ela de chave de outra. Beleza? Então, esses são os conceitos de chave. Ok. Só que nós temos outro conceito que é interessante, que é o conceito de chave estrangeira. Duas coisas, tá? Duas coisas importantes. Chave primária, principalmente a gente fala na chave primária, ela tem duas características importantes. Ela não pode ser repetida, não se repete, né? Os atributos dela não se repetem. Você não pode ter dois valores de chave primária repetida. Se a chave é matrícula, você não pode ter duas pessoas com a mesma matrícula. E ela não pode ser nula. Você não pode ter uma pessoa ali que não tenha matrícula, por exemplo. Porque ela é a chave, ela é o registro, ela é o atributo que define o quem é o quem. Então você não pode não ter aquele valor. Duas características. Ok? Beleza. Aí nós temos a chave estrangeira. A chave estrangeira ela não tem essa característica de identificar ninguém. Ela tem a característica de associar os registros nas tabelas. Então você tem aquela tabela pessoa e, por exemplo, você tem a tabela veículo. Aí você tem o veículo aqui, ó, placa, modelo e CPF do proprietário, por exemplo. Esse CPF, por exemplo, ele está associado lá com esse CPF. Ó. Ele indica quem é o dono desse veículo. Então, esse cara aqui é uma chave estrangeira, porque ele vai se ligar a uma chave primária ou a uma chave candidata de outra tabela, ou até da mesma tabela, se for um auto-relacionamento. Beleza? Então, isso é a chave estrangeira. Pessoal, a chave estrangeira, né? Ela pode se repetir? Pode. Você pode ter dois veículos, por exemplo, ela pode se repetir, né? Pode se repetir. Você pode ter dois veículos com o mesmo proprietário. E ela pode ser nula? Pode se repetir. E ela pode ser nula? Pode. Você pode ter um veículo que não tem proprietário ainda. Pode ser nula. Pode. Cuidado. Ah, professor, tem alguns casos que não pode? Tem, mas aí é quando o relacionamento determinar. Tá? Quando o relacionamento determinar. Por exemplo, se naquele modelo é obrigatório que todo carro, que todo veículo tenha um proprietário, se é obrigatório naquele modelo, então ela não vai poder ser nula. Mas quem determinou isso não foi o conceito de chave estrangeira. Quem determinou isso foi o modelo, foi o relacionamento. Né? Foi o relacionamento. Da mesma forma, se esse relacionamento for do tipo 1 para 1, como a gente vai ver o que é um relacionamento tipo 1 para 1, se ele for 1 para 1, significa o quê? Que uma pessoa, uma pessoa só pode ter um veículo. E um veículo só pode estar associado a uma pessoa. Aí, nesse caso, ela não pode se repetir. Você não pode ter dois CPF proprietários aqui. Então, o que determinar a obrigatoriedade ou não, a possibilidade de repetir ou não de uma chave estrangeira, não é o conceito de chave estrangeira. Mas são os relacionamentos envolvidos. Só para não confundir as coisas. Beleza. Falando de relacionamentos, então, baseado na cardinalidade de relacionamento, ou seja, a possibilidade de quantos registros de uma tabela se relaciona a quantos registros da outra tabela, nós temos os tipos de relacionamento. 1 para 1, quando eu tenho, né, 1 para 1 aqui, pessoal, ó, né, 1 para 1, quando eu tenho tabela A e tabela B. Significa que um registro, uma tupla da tabela A, só pode se ligar a um registro da tabela B. E da mesma forma da B para A. Se eu tenho 1 para N, significa que um registro da tabela A pode se associar a mais de um da B, mas um da B só pode se associar a um da A. E o muitos para muitos, aí é bagunça, né? Aí todo mundo pode se relacionar com todo mundo. E para estabelecer esse N para M, eu preciso criar uma tabela de ligação. Quando eu vou implementar isso aqui, ó, N para N, né? Ou N para M, tanto faz, eu vou ter que ter dois relacionamentos 1 para N aqui. Com a tabela de ligação, chamada aqui tabela de ligação. Que é quem vai me dizer, por exemplo, beleza, esse cara tem esse carro. Mas esse carro, por exemplo, pode ter dois proprietários, beleza. Aí eu vou dizer, esse cara tem esse carro e esse cara também tem esse carro. Esse mesmo carro. Ele pode ser, sei lá, dividido para duas pessoas. Conta compartilhada, né? Vamos dar exemplo para conta que é melhor. Conta compartilhada. Duas pessoas podem ter a mesma conta e uma conta vai ter mais de uma pessoa, beleza? E duas pessoas podem ter mais de uma conta, pode ter outras contas também. Então, esse relacionamento é muito para muitos. Como é que eu implemento isso?
eu tenho que colocar uma tabela de ligação, porque não é possível colocar em uma das tabelas só separadas. Tem que colocar essa tabela. Bacana? Beleza, pessoal. Olha só. Um tópico, né, que é um pouquinho mais complexo, digamos assim, mas que é importantíssimo e que, né, a gente tem como cobrir o básico e cobrir o mais importante, é a normalização. A normalização é você pegar aquela estrutura de tabela, aquele esquema da tabela, analisar esse esquema, analisando suas dependências funcionais. O que é uma dependência funcional? Vou até colocar aqui, ó. É quando um atributo, quando uma coluna determina outra. Ou seja, quando o valor de uma coluna determina o valor de outra. Por exemplo, quando eu tenho um CPF determinando o nome, significa que a partir do valor do CPF eu encontro o nome do cidadão. Eu encontro o nome. Ou seja, dado o valor do CPF, eu encontro o seu nome. É assim que funciona a determinação, a dependência funcional. Ou seja, eu digo que nome depende de CPF. Depende funcionalmente de CPF. Beleza. E essa normalização, então eu vou analisar esses esquemas, vou analisar essas dependências para poder minimizar a redundância, minimizar a duplicação de dados e para minimizar algumas anomalias que podem acontecer. Anomalia de inserção, de exclusão e de atualização. Esse é o objetivo da normalização. Mas o principal de normalização é saber quais são as formas normais. E aí, olha só, pessoal, né? Quais são as formas normais? Tá aqui as 5, na verdade 6 formas normais, porque nós temos a forma normal de Boyce Code. Olha só, detalhe. Algumas questões, né? Algumas questões podem pedir, raramente, para você pegar uma tabela e saber se ela está na primeira, na segunda, na terceira. Basicamente até aí. Ou na de Boyce Code até no máximo, né? Basicamente é isso. Mas essas questões não são a maioria. Então, o primeiro passo de todos aqui é que você decore, que você fixe o que é que representa cada uma das formas normais. Quais são os termos relacionados a cada uma. Porque a maioria das questões vai trazer nessa sistemática. Uma ou outra pode avançar um pouco a mais, dar uma tabela e perguntar se aquela tabela está ou não em alguma das formas normais, geralmente até aqui, ó, até a forma normal de Boyce-Codd. Mas o primeiro passo, como eu falei, né, é realmente aí, ó, fixar quais são. Então vamos lá. Primeira forma normal, pessoal, ela é parte da própria definição do modelo relacional. Então, para estar no modelo relacional, uma tabela tem que estar na primeira forma normal. E ela só está na primeira forma normal quando todos os atributos são atômicos. Você tem lá uma tabelinha, aí você tem várias colunas, certo? Cada coluninha dessa tem que trazer atributos atômicos. O que é isso? Atributos que não são divisíveis. Atributos que não são multivalorados nem compostos. O que é um atributo multivalorado? É um atributo que aceita mais de um valor. Por exemplo, um telefone, você pode ter mais de um telefone. Seria um atributo multivalorado. Ou então um atributo composto, é aquele que poderia ser subdividido. O endereço, por exemplo, pode ser subdividido em rua, em CEP, em cidade, em país. Então, a tabela na primeira forma normal, ela não pode ter esse tipo de atributo. Consequentemente, uma tabela, para estar no modelo relacional, ela não pode ter esse tipo de atributo, porque para estar no modelo relacional, tem que estar na primeira forma normal. Olha só, atenção para o que eu vou falar para vocês. Não dá para dizer que atributo é composto, atômico, multivalorado, sem algum embasamento da questão. Pessoal, eu falei do atributo telefone, por exemplo, como exemplo de atributo multivalorado, mas tem questão que não considera assim. Eu não deu essa informação, não considera assim. Eu falei do endereço como atributo composto. É uma possibilidade, você pode quebrar esse atributo. Mas tem questão que não considera assim. Então, só considere que algo é multivalorado ou composto quando a questão te der um indicativo disso. Te der um indicativo disso. Ou te cobrar algo disso, né? Se não, se a questão não está batendo nesse ponto, desconsidere. Você vai encontrar questões que está dando endereço, está dando telefone como atributo atômico normal, ou seja, como tabelas que não vão ferir a primeira forma normal. Então saiba a definição e feita essa ressalva. Beleza. A partir da segunda forma normal, nós vamos ter que olhar para a dependência funcional. Para a dependência funcional. E aí, as formas normais são cumulativas. O que é que significa isso? Que para estar na segunda, tem que estar na primeira. Primeira coisa, tem que estar na primeira. E além disso, pessoal, olha só, cada atributo não chave, ou seja, aqueles atributos que não são chave da tabela, eles têm, né, que depender da chave primária ou candidata inteira. Então, olha só, cada atributo não chave, você tem lá a tabelinha,
você tem atributo A, B e C, por exemplo. Aí você tem A e B sendo uma chave composta, formada por dois atributos. Você pode ter isso aqui. E aí vamos supor que o C só dependa de B. Se o C só depende de B, ele está ferindo a segunda forma normal, porque ele tem que depender de todo mundo da chave. Se a chave é composta por mais de um atributo, para estar na segunda, você tem que ter dependência total. Você não pode ter dependência parcial. Beleza? Essa é a segunda forma normal. Terceira forma normal tem que estar na segunda e não pode ter dependência transitiva. O que é dependência transitiva? Vamos ampliar aqui os nossos atributos. Ó. Vou pegar o atributo A, o B, o C e o D, tá? A, B, C e D. Pessoal, o que é a dependência transitiva? É quando o atributo não chave, ou seja, o que está sublinhado é chave, tá? O que está sublinhado é chave. É quando o não chave depende de outro não chave. Ele pode até depender de um chave. Só que antes ele dependeu, né? Ele teve dependência com o não chave. Então isso aqui é uma dependência transitiva. É uma dependência transitiva. Então todo mundo tem que depender diretamente da chave. Não pode depender de um atributo não chave. Cuidado, que a dependência transitiva ela só se configura quando a gente está falando de atributos não chave. Não chave, tá? Se o D, por exemplo, se o D ele é chave, aí beleza, ele pode determinar essa galera aqui, pode ter um reflexo dessa determinação. Mas ele é chave, né? Então, a dependência tem que só acontece, a transitiva só acontece quando eu estou falando de dependência entre atributos não chave. Atributos não chave, tá? Beleza? Show de bola. Então vai ter lá, ó. Ele geralmente é assim, pessoal. A determina B, B determina C. Suponha que o A é chave. A determina B, B determina C. Aí então, consequentemente, o A vai determinar C, né? O A vai determinar C, né? O A vai determinar C. Isso aqui é o quê? Isso aqui é a dependência transitiva. Por quê? Porque o C ele é determinado por A indiretamente por B. E B não é atributo-chave. Então, isso aqui é a dependência transitiva. Quando é que isso aqui não é a dependência transitiva? Quando o B ou o C forem chaves, né? Porque aí se eles forem chaves, tome a regra do dependências entre atributos não chave. Por isso que tem que ser não chave. Nessa situação aqui, o A é chave, os outros não são chave. Beleza? A forma normal de Boyce Code, ela traz uma variação da terceira forma normal. Ela diz que todo determinante é chave. Pessoal, ela diz o seguinte, se você tiver isso daqui, significa que o A tem que ser chave e significa que o B tem que ser chave. Porque ele está determinando alguém. Ou seja, se ele está determinando alguém, ele tem que ser chave. Isso é o que diz na forma normal de Boyce Code. A quarta forma normal diz que tem que estar na terceira e que não possui dependência multivalorada. Não se preocupe muito com o conceito de dependência multivalorada, mas quer dizer que não pode ter dependência entre conjuntos de atributos. E a quinta forma normal tem que estar na quarta e não possuir dependência de junção. Não possui dependência de junção. Que é a partir da quebra de tabelas, você não conseguir mais montar a tabela original de volta. Isso seria uma dependência de junção. Aí você precisaria de uma outra tabela auxiliar para montar. Então, se você tem a dependência de junção, você não tem uma tabela na quinta forma normal. Essas duas aqui, pessoal, a quarta e a quinta, elas são bem mais inviáveis de serem cobradas, porque para analisar se uma tabela está na quarta ou na quinta forma normal, eu preciso ter acesso aos dados. Eu preciso ter acesso aos dados. Somente com as esquemas, com as estruturas, eu não consigo avaliar se a tabela está na quarta ou na quinta. Se eu tenho as estruturas, as dependências, eu consigo avaliar se ela está até a forma normal de Boyce Code. Bacana? Pessoal, então isso aqui é o principal de banco de dados. Só que a gente tem alguns teminhas, né, que vai um pouco além. Que é justamente, por exemplo, a análise de dependências. Análise de dependências, que é para saber de forma mais formal como é que eu avalio essas dependências de forma normal. A primeira forma normal, ela não é baseada na dependência funcional. É somente olhar para os atributos, se eles são atômicos ou não. Né? Se eles são atômicos ou não, isso baseado no que a questão der. A segunda forma normal, a gente viu que ela não pode ter dependência parcial. Então, por exemplo, se o A e o B são uma chave composta, eu não posso ter nenhum atributo que dependa só de A ou que dependa só de B. Senão eu firo essa segunda forma normal. E aí, olha uma conclusão óbvia. Conclusão óbvia é, se a chave é formada por um único atributo, eu não tenho como ferir a segunda forma normal. Olha só, pessoal, se a chave é somente A, B vai depender só de A. B, C vai depender só de A. Não tem como depender, né? De mais de um. Ou somente de parte.
porque a parte já é o todo. Entendeu? Então, se a chave é simples, eu não tenho como fazer a segunda forma normal. Isso é importante porque algumas questões já cobram isso de cara. A terceira forma normal, nós não podemos ter dependência transitiva. Então, a gente não pode ter, né? A determina B, B determina C, então o A vai determinar C. Desde que o C, né, não seja alguma chave. Se ele for chave, pessoal, aí quebra a regra, porque a dependência tem que ser entre não chaves. Beleza? A forma normal de Boyce-Codd diz que todo determinante é chave. Então, X determina A, então X é uma chave. Pelo menos uma superchave. Se tem a determinação, ele é uma superchave. Cuidado! A terceira não diz isso. A terceira eu posso ter determinantes que não são chaves. Desde que não ocorra essa sistemática de dependência transitiva. Já na Boyce-Codd, não. Eu não posso ter um determinante que não seja chave. Todo determinante tem que ser chave. Beleza? Um outro tema um pouco avançado em relação a isso, em relação às dependências, são os chamados axiomas. Ou seja, a partir de uma dependência, eu posso derivar outras dependências. E aí eu trago nesse quadrinho um resumo quais são as possibilidades. Quais são os axiomas das dependências funcionais. Nós temos a reflexibilidade, que diz o seguinte, olha, se x contém y, então x determina y. Ou seja, se x é formado por CPF e nome, né? E o y é só o nome, ou seja, um está dentro do outro, então esse cara aqui determina esse, porque ele está dentro do outro já. A expansibilidade, ou regra aumentativa, diz o seguinte, se x determina y, então x mais qualquer coisa determina y mais essa qualquer coisa. Se a partir do valor de x eu consigo encontrar o valor de y, a partir do valor de x com outra coisa, eu consigo encontrar o valor de y com essa outra coisa. Se essas coisas forem iguais, né? Transitividade, aquela lá, né? Se x determina y, y determina z, então x determina z. Você consegue encontrar. Se você tem essas duas aqui, você consegue encontrar essa outra regra. União ou aditiva. Se você tem x determina y e o x determina o z, ou seja, se o x sozinho determina o y e o x determina o z, então ele determina quem? Y e z ao mesmo tempo. Y e z ao mesmo tempo. Aí você tem a decomposição, que é, se o x determina o y mais o z juntos, então o x determina o y sozinho e o x determina o z sozinho. Ou seja, é o contrário da outra, né? É o contrário da outra. A pseudotransitividade, pessoal, é um pouquinho interessante. Ó. Ela vem, se x determina y e o y determina z e o yz determina w, então xz determina w. Ou seja, veja que não é igual à transitividade, né? Aqui o x determinava o y, z, então o x determinava o z. Agora não. Agora você vai juntar duas coisas. O x determina o y mais alguma coisa determina o w. Ou seja, não é o y sozinho. Não é o y sozinho. Então você vai substituir aqui o x, ó. Onde tem o y, você substitui o x, aí você conclui a mesma, aqui a coisa. Só que isso aqui é uma pseudo-transitividade, não é uma transitividade pura, né? Você tem que juntar com alguma outra coisa. A acumulação é o seguinte: se o x sozinho determina o y, o x mais qualquer coisa também determina o y. Se a partir só do CPF eu conseguir encontrar o endereço da pessoa, se eu tiver o CPF e o nome dela, eu também encontro o endereço dela. E a unicidade, basicamente, é o seguinte: se eu tenho dois conjuntos de dependências, eles são iguais se eles forem, né, da mesma forma. Se o A é x determina y e o B é x determina y, então A é igual a B. Isso aqui é bem óbvio, né? Isso aqui é bem óbvio. Então, isso aqui são os axiomas. É importante ter uma noçãozinha, né? Porque algumas questões podem cobrar. E além disso, nós temos as definições formais. Isso aqui, pessoal, não é tão cobrado, mas só para efeito da gente ter uma leitura sobre a definição formal das formas normais, né? A primeira forma normal não tem nenhuma definição formal, é basicamente se ter atributo atômico ou não. A segunda forma normal nos diz o seguinte, olha, um esquema de relação R, uma tabela R, né? Ela está na segunda forma normal se cada atributo não principal, né, não chave A, em R, não for parcialmente dependente de qualquer chave R. Aqui bem dentro do que a gente já viu aqui. A terceira forma normal diz o seguinte, um esquema de relação R está na terceira forma normal se toda vez que uma dependência funcional não trivial, o que é uma dependência trivial? Dependência trivial é A determina A. CPF determina CPF. Isso é uma dependência trivial, óbvio. Que a partir do CPF eu encontro o valor do CPF. Isso é trivial. A não trivial é qualquer outra coisa, né? Não trivial, X determina A, se mantiver em R, ou seja, se o X for uma superchave de R e o A for um atributo principal. Isso aqui tudinho, pessoal, traduzido, diz que a gente não pode ter dependência transitiva. A forma normal de Boyce-Codd diz que a relação está nessa Boyce-Codd. Se eu tiver uma dependência não trivial,
E X tem que ser uma superchave, porque X, se ele é determinante, ele tem que ser uma chave. Tem que ser uma superchave dessa tabela. Quarta forma normal. O esquema está na quarta, com relação ao conjunto de dependências F, né? Se para cada dependência multivalorada não trivial, Y, Fx é uma superchave para R. E a quinta forma normal, bem parecido com isso, mas ele diz, né, em relação às dependências de junção. Para cada dependência de junção não trivial, Ri é uma superchave. Então, são só formas, né, de declarar isso formalmente. Isso aqui não é tão cobrado, então não se preocupem tanto, mas de vez em quando vale a pena dar uma lida, né, principalmente para provas mais cabulosas. Beleza? Galerinha, então olha só, nós passamos aqui por todos os principais tópicos da matéria de banco de dados, funcionando aí como uma verdadeira revisão, um verdadeiro resumão. Tenho certeza que isso aqui vai te ajudar a fazer a tua revisão aí desse assunto para a tua prova.